Talvez você tenha ouvido esse nome recentemente, Ofélia. Em músicas, vídeos, conversas, com interpretações modernas, essa personagem voltou a circular. Na obra Hamlet de Shakespeare, Ofélia é a pura imagem do colapso psíquico. E o que mais chama atenção na trajetória de Ofélia não é apenas o desfecho trágico, mas o caminho até ele. Ofélia é uma personagem com pouquíssima margem de escolha. Ela vive cercada de ordens, expectativas e silêncios. O que pode, o que não pode, o que deve sentir e, sobretudo, o que deve calar. As decisões mais importantes de sua vida nunca passam de fato por ela. E quando seu pai morre e o vínculo com Hamlet, com quem vivia um relacionamento bastante conturbado, se rompe, não é apenas uma perda afetiva. É o desabamento de tudo que sustentava aquele lugarzinho frágil que ela ocupava. E quando tudo desaba, ela desaba junto. E por fim, ela enlouquece e morre em um afogamento. Ofélia se torna ali o símbolo da fragilidade feminina levada ao limite. A perda completa do chão, a perda da voz, do ar. Uma mulher que simplesmente não encontrou saída. Mas em uma canção recente de Taylor Swift, a referência a Ofélia reaparece de outro modo. Não como quem se afoga, mas como quem é salva desse destino. Nessa releitura, a personagem se encontra próxima ao seu túmulo e o herói salva o seu coração do destino de Ofélia. Ela afirma que se ele nunca tivesse vindo lhe resgatar, ela poderia ter se afogado na melancolia. Essa leitura gerou inúmeras críticas, porque traz a ideia de que a saída vem de fora, de que é preciso um herói, de que mesmo quando não sucumbe, a mulher ainda não conduz a própria história. Ambas as versões, a da Ofélia que afunda e a da que é salva, carregam sobre si um julgamento pesado, ou a fragilidade que colapsa, ou a dependência de quem permanece no modo sobrevivência, sem autonomia. E talvez seja por isso que essa figura volta a nos inquietar. Mesmo quando o foco não é entrar em tendências, às vezes a tendência acaba entrando na gente, especialmente se ela traz consigo alguns questionamentos. E no caso de Ofélia, as dúvidas são inevitáveis. Há apenas a que sucumbe e a que é salva? E quando esse socorro é realmente necessário? E depois que a ajuda chega, o que acontece? Parte das críticas ao resgate parece se apoiar em um mito perigoso, o da autossuficiência absoluta. Como se pedir ajuda fosse fraqueza, como se precisar de apoio anulasse o protagonismo, como se só fosse legítima a história de quem saiu sozinha, intacta, sem depender de ninguém. Mas nós não somos heroínas solitárias, nós somos seres integrais. E entre a dependência que aprisiona e a autonomia idealizada que só isola, existe um campo muito mais humano, o da interdependência. Reconhecer a necessidade de apoio, em diferentes níveis e momentos, claro, não substitui esse protagonismo, não o diminui. O que enfraquece não é receber ajuda, é quando essa ajuda ocupa o lugar que deveria ser nosso, o lugar da escolha, da condução, da própria direção. Mas existem sim situações em que o socorro é necessário. Quando a integridade, a dignidade, a vida estão em jogo, a intervenção deixa de ser uma opção e passa a ser dever, sob pena de omissão diante da violência. E essa responsabilidade começa do lado de dentro. Família, amigos, colegas de trabalho, pessoas próximas.
Essa rede imediata precisa perceber essas mudanças, esses sinais, esses pedidos silenciosos de ajuda, porque o combate à violência é um dever coletivo. Mas precisar da ajuda não diminui ninguém. E sair de uma situação de violência muitas vezes não acontece de forma isolada, infelizmente. Então, para mim, o resgate presente na releitura de Taylor não é o que gera um desconforto em si. Mas à medida que a letra avança, surgem elementos que me pedem um olhar mais atento. Quando ela fala do Salvador, ela o descreve assim: dizem que você é um piromaníaco que acende o fósforo só para ver tudo explodir. E o fogo aqui não aparece como um alerta, ele aparece como fascínio. Em seguida, a música desloca o eixo da lealdade. Ela afirma que havia jurado fidelidade apenas a si, mas logo depois diz: juro lealdade às suas mãos, ao seu time, à sua energia. A promessa que antes era consigo passa a ser dirigida ao outro. A identidade começa a girar em torno dele. E isso se intensifica ainda mais quando ela canta: não me importo por onde você esteve, porque agora você é meu. Ou seja, basta que ele a tenha salvado. Quem é ele, o que ele carrega, que tipo de história ele traz, nem são mencionados. E o que me acende um alerta importante sobre valores, compatibilidades e limites. Em outro trecho ela diz: você me envolve como uma corrente, como uma coroa, como uma videira, me puxando para dentro do fogo. Essas imagens são quase bonitas à primeira vista, mas são bastante ambíguas. Elas falam de envolvimento, de dependência, de enredamento, e isso me transmite uma sensação de que ela não escolhe o caminho, ela é puxada. Mas talvez o verso mais delicado de toda a canção seja este: isso está trancado em minha memória, e só você possui a chave. Ou seja, a chave não está com ela. E embora essa personagem não sucumba como a de Shakespeare, ela também não se reconstrói internamente. Ela sai da torre, sim, mas não recupera a condução da própria vida. Taylor não transforma a personagem em uma protagonista ativa. Ela parece trocar um destino trágico por uma nova dependência afetiva, da água ao fogo. O socorro acontece, mas a condução da própria história continua nas mãos do outro. O resgate pode ser o começo, mas não pode ser o fim. Quando a narrativa se encerra em alguém me salvou, a mulher permanece definida pelo que recebeu de fora e não pelo que conseguiu reconstruir por dentro. Porque ser salva não é o mesmo que ser livre. Às vezes a pessoa sai da situação de risco, mas continua presa a um lugar onde não escolhe, não decide, não conduz. E essa liberdade, ela está diretamente relacionada à autorresponsabilidade. Mas aqui eu preciso fazer uma distinção importante. A autorresponsabilidade não é culpa, a autorresponsabilidade não é cobrança, é devolução de poder. Permanecer em uma situação de violência não significa escolha, intenção, consentimento. Significa, na maioria das vezes, estar imersa em um contexto que confunde, paralisa, fragiliza. O auxílio do outro pode ser a única fresta possível naquele momento. E é por isso que não é razoável exigir autorresponsabilidade no auge da dor.
Quando a pessoa está totalmente quebrada, isso apenas geraria mais culpa. A autorresponsabilidade começa depois, quando o ar volta aos pulmões. Quando a pessoa consegue, aos poucos, voltar a se escutar, voltar a se reconhecer, recuperar condições mínimas de escolha. É quando a pessoa consegue tirar o nariz para fora d'água e respirar. Independente de como isso aconteceu, seja por um resgate externo ou por um movimento interno. É nesse ponto que, para mim, nasce a terceira Ofélia. Não a que sucumbe, não a que é salva e apenas sobrevive, mas a que atravessa, a que segue, a que pouco a pouco recupera a construção da própria história. O problema não é o resgate. O problema é quando a história termina nele. Mas a terceira Ofélia não surge pronta. Ela ainda sente medo, ainda hesita, ainda carrega marcas profundas do que viveu. Mas algo muda, uma chave vira. Ela começa a respirar diferente, a perceber onde dói e a agir sobre isso. A escolher melhor o que aceita e o que não aceita mais. Ela reorganiza a vida em pequenos gestos. Uma conversa difícil, um limite bem colocado, um silêncio que deixa de engolir. A terceira Ofélia não precisa provar nada para ninguém além dela própria. E ela segue. E nesse seguir imperfeito, começa a se pertencer de novo. Travessia não acontece nunca foi um slogan. Travessia é processo. É um caminho sem aplauso. É um movimento pequeno, porém real, de quem está construindo o próprio chão. De pequenas coragens, de micropassos. E travessia, como a gente vem conversando, envolve escolha de bagagens. E aqui também, para atravessar, é preciso decidir o que soltar. Lealdades que custam caro demais, como a lealdade a quem oprime, a quem controla, a quem tolhe a liberdade. Os silêncios herdados, o silêncio do sofrimento feminino naturalizado, a crença de que faz parte da natureza da mulher aguentar e passar calada. A ideia de que é preciso aguentar mais um pouco para merecer uma réstia de felicidade futura. Quem sabe quando os filhos crescerem? Quem sabe quando essa fase passar? E a felicidade vai sendo postergada. E talvez seja esse um dos pontos mais difíceis de aceitar. Não é preciso sofrer para ser forte. Não é preciso suportar para ter valor. Não é preciso atravessar o fogo para legitimar a própria história. O mundo muitas vezes só reconhece a força feminina quando ela vem embrulhada em sofrimento. Como se a mulher forte fosse aquela que aguentou, que suportou, que resistiu e só então mereceu algum valor. Como se para nós mulheres fosse sempre exigida uma carga extra para se provar. Mas a esperança nessa travessia não está no sofrimento, nem tampouco na figura do Salvador. A esperança está na decisão. E essa decisão não precisa ser grandiosa, nem cinematográfica, nem carregada de heroísmo, muito menos solitário. Esperançar é isso, uma ação possível. É escolha do próximo passo. Só hoje. Hoje eu respiro, hoje eu peço ajuda, hoje eu digo não. Hoje eu começo a voltar para mim. E essa é uma alforria silenciosa. Não é grito, é firmeza.
É quando alguém começa a se reposicionar no mundo sem depender da validação de ninguém. E se você se reconhece em alguma parte dessa travessia, eu quero te dizer isto. Quando o ar voltar aos pulmões, existe um caminho. Às vezes com ajuda, às vezes com rede de apoio, às vezes de mãos dadas. E mesmo assim, existe um trecho que precisa ser feito por si. Porque há sim a Ofélia que sucumbe. E há também aquela que é salva, mas apenas sobrevive. Mas há ainda uma terceira Ofélia. A que atravessa, a que segue, a que pouco a pouco reencontra a própria voz, reaprende a confiar em si, recupera a direção da própria história. Porque quando for possível respirar de novo, a história precisa voltar a ser sua. Eu sou Gisele Évore, e embora essa história não aconteça comigo dessa forma, existe algo nela sim que me atravessa. A ideia de que não é preciso sofrer para se legitimar, de que não é preciso ferir para merecer, de que não precisa ser tão difícil o tempo todo para ter valor. A busca por uma validação que não venha do sofrimento, mas da travessia, das pequenas decisões, da autoria possível. Isso acontece comigo. Acontece com você? Me conta, porque é assim que essa conversa continua.